O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E de modo particular, queremos acolher os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Você que está nos acompanhando pelo rádio, pelo celular, pela rede mundial de computadores, sinta-se também aqui acolhido entre nós, na casa da Mãe de Misericórdia. E hoje nós ouvimos no Evangelho este convite, esta exortação que Jesus nos faz a perseverarmos na oração. Jesus contou aos discípulos daquele tempo e para nós hoje, lembre disso. Quando Jesus fala para os discípulos de então, também está falando para os discípulos hoje, para mim e para você. Aliás, ele fala para os discípulos de todos os tempos. E Jesus nos conta esta história desta viúva injustiçada que pede justiça, mas se depara com um juiz iníquo, um homem que, segundo ele mesmo, não teme a Deus e não respeita homem algum. Olha só. A soberba com o qual ele exercia um ministério, e um ministério é um serviço. Nunca podemos esquecer disso. A autoridade é um serviço. Mas ele havia se apropriado daquela condição de ser um juiz em Israel para afrontar a Deus e menosprezar os homens. Mas esta pobre viuvinha, quiçá já uma senhorinha, não desiste. Vai todos os dias pedir justiça a este homem de coração endurecido pela soberba e pela prepotência. E este homem reflete: olha, esta viúva já está me aborrecendo, viu? Já estou para perder a paciência. Não é possível. Nada demove essa mulher. Quer saber de uma coisa? Eu vou atendê-la para ela deixar de me deixar em paz. Senão depois ela é capaz até de me agredir. Como é que uma viúva ia agredir um juiz? Declarando para todos, não é, meus irmãos, que ele era um juiz injusto. E um juiz ser injusto, nós sabemos que é algo que não pode acontecer.
ele não está exercendo bem a sua função, não honra o cargo que a judicatura lhe indicou para o bem público. Então ele pega e atende essa viúva. Atende essa viúva e lhe faz justiça. E Jesus nos pergunta sim a você. Ele está te perguntando. E tu achas que se um juiz mau atender o pedido insistente da viúva, ele não atenderá? Deus não atenderá? Deus, que é o supremo juiz, o justo juiz, não atenderá aos seus? Não atenderá aos seus escolhidos, aos seus eleitos? Então, meus irmãos, a insistência da viúva vem sem diferença do juiz iníquo. Se até um homem mau cede diante de um pedido incessante, quanto mais Deus, que é justo e santo, nos atenderá e nos salvará. Portanto, o que deve ser a oração? A oração deve ser um diálogo insistente e contínuo. Deus está sempre atento aos nossos pedidos, mesmo quando parece insensível aos nossos apelos, aos nossos clamores por justiça. Nós geralmente temos pressa. Nós queremos para ontem. Jesus, nós queremos para ontem, Jesus. É para ontem, Senhor. Contudo, nós temos que moderar a nossa impaciência e saber esperar o tempo de Deus. Ele sabe a hora e o momento certo e o que nos convém. Então, rezar sempre, orai sem cessar, nos diz o próprio Jesus. Isto significa nunca interromper o diálogo com Deus, mesmo diante do aparente silêncio dele. O pontífice emérito, o veneradíssimo Bento XVI, nos diz o seguinte sobre o silêncio de Deus: é a presença silenciosa de Deus na base do nosso pensamento, da nossa reflexão e do nosso ser, que impregna toda a nossa consciência. É a presença silenciosa de Deus na base do nosso pensamento, da nossa reflexão e do nosso ser, que impregna toda a nossa consciência. Então nós devemos, como ensina o Pontífice Emérito Bento XVI, orar constantemente, esperar, porque Deus age no silêncio, minha gente. O Senhor não age na algazarra. Raramente Ele se manifesta através dos trovões e dos relâmpagos. Ele age na brisa suave e leve. Os homens gostam de representar o seu poder, usando como emblemas animais que significam força. São os leões, as águias, as serpentes. Mas Deus se faz representar por uma pomba. Não é assim que o Espírito Santo se manifesta tantas vezes? Uma simples pombinha, mansa, tranquila. Você já deve ter visto aí pelas estradas, pelas ruas, o carro vem, a pombinha está ali, nem é com ela, só no momento justo que ela bate asas. Dificilmente uma pomba se deixa atropelar. Então o Espírito Santo se manifesta no silêncio, Deus se manifesta no silêncio. Maria Santíssima é chamada de a Virgem do Silêncio. E é dito dela que ela guardava tudo no silêncio do coração. Então rezar, minha gente, é fazer este silêncio profundo para ouvir Deus e acolher a sua palavra no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. É a oração. Nós devemos entender uma coisa:
A ação sempre exige a oração. Nada do que é feito sem antes ser pensado. Primeiro se pensa, para depois se fazer. Os filósofos dizem, que é a ideia em potência, ou seja, no pensamento. A ideia em ato, ou seja, a ideia realizada. Mas para a ideia se tornar ato, para ela se realizar, para ela se concretizar, ela tem que ser primeiro pensada, idealizada, orada. E porque muitas vezes as nossas ações fracassam, os nossos projetos não se concretizam, porque nos falta oração. Nós não sabemos, nós não colocamos em oração, nós não meditamos, porque às vezes para uma simples ação se realizar, ela precisa passar anos e anos e anos e anos sendo pensada, sendo cultivada. Algumas pessoas dizem: deixei de fumar de um dia para o outro. De fato, a ação foi de um dia para o outro. Porém, quantos anos essa pessoa não passou pensando, meditando na necessidade de parar de fumar? Aí sim. Estão vendo? Um exemplo tão simples, não é? Então tudo nosso deve ser orado, meditado, planejado, projetado, colocado diante do Senhor. Jesus, é isto que tu queres para mim? Dom Helder Câmara dizia que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Então temos que ter alguém que sonhe conosco. Nós temos que perguntar: Jesus, estás sonhando este projeto comigo? Porque se o Senhor está sonhando comigo, ele vai se realizar. Mas se o Senhor não está sonhando comigo, ele não se realizará. Então a oração, minha gente, e a oração exige esse movimento. Nós falarmos, depois nós calarmos, para ouvir a vontade de Deus. E como Deus fala bem baixinho, bem sutilmente baixinho, quase imperceptível, e nós temos muito ruído na nossa mente e no nosso coração, nós temos dificuldade para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Então nós temos que aprender a cultivar o silêncio na oração. Bento XVI, o Pontífice Emérito, recorda isso, que na missa nós temos os momentos de silêncio. Às vezes a gente fica aflito, não é? Não, canta alguma coisa aí que está tudo parado. Não está tudo parado. Deus está falando, deixa Ele falar. Mas sossega o teu coração, alma inquieta, serena, para ouvir o teu Senhor. A oração não é uma fórmula mágica, meus irmãos e minhas irmãs. Rezar é falar e conversar com Deus. É falar e escutar. E Deus é o nosso melhor amigo e gosta de nos ouvir. Jesus não diz: a minha alegria está no meio dos filhos dos homens? A alegria de Jesus é nos escutar, é saber que nós o procuramos, Ele nos ouve. Você diz que não tem com ninguém com quem conversar, pois converse com Jesus, reze, ore. Rezar é dar uma resposta vivencial e verbal. Isso mesmo, nós temos que, a fé ela tem que unir o exterior com o interior. Ela tem que unir a palavra com a vida, o pensamento com a ação. E isso tudo brota da oração, porque a fé é alimentada pela oração. Se você não reza, a sua fé não cresce, a sua fé não aumenta, a sua fé não se desenvolve, não dá fruto. Por isso que nós temos que vir todos os domingos à Santa Missa, para escutar a palavra do Senhor, que nos fala pelas Escrituras e pela Eucaristia. Por isso que nós temos que rezar todos os dias, fazer o nosso exame de consciência. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar em constante oração. Em suma, a liturgia de hoje nos convida a manter com Deus uma oração perseverante. Uma oração, e perseverar significa orar sem desistir, orar
sem esmorecer, orar sem perder a fé, orar sem caprichos, mas sim como Maria, no silêncio e na constância. Só assim será possível aceitar os projetos de Deus na nossa vida, compreender seus silêncios, respeitar os seus ritmos e acreditar no seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido o Ministério de Música e todos nós que estamos aqui, você que está em casa, a pedir a Nossa Senhora de Nazaré que nos ensine a rezar. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz, que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz, que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina ao teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima.